pessoal, mais uma aula dessa semana, a aula de número 8 do caderno 8, do dia 12 de maio, né? E hoje nós traremos um tema de relevância, o tema adaptação curricular. É um tema qual os professores se angustiam muito por não saber construir, né? Por não saber elaborar uma atividade adaptada. E nós vamos falar hoje de tipos de atividades adaptadas e o que é que a lei ela fala sobre adaptação curricular. E qual a melhor maneira ou qual a maneira que os profissionais do ensino regular, os profissionais da sala de recurso devem adaptar as atividades para os alunos neurodivergentes. O que é, na verdade, uma adaptação? A adaptação curricular é um conjunto de ajuste feito nos planejamentos de ensino para que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais ou sensoriais, consigam aprender. Percebe-se que a adaptação curricular não necessariamente ela tem que ser somente elaborada para os alunos neurodivergentes, para os alunos atípicos, né? Ou alunos neuroatípicos. A adaptação curricular, ela é realizada no intuito de que os alunos que apresentam dificuldades, sendo eles laudados ou não, mas apresentando uma dificuldade na área cognitiva, né, ou na área intelectual, ou que apresente uma condição física, sensorial, para que eles consigam aprender e ter acessibilidade ao conteúdo de uma forma flexibilizada. Não se trata de ensinar menos ou dar conteúdo mais. Sem critérios, mas de criar meios e caminhos para que o estudante alcance os objetivos essenciais dentro da aprendizagem. Então, não se trata de você desenvolver uma aula com um ensino claro ou não. Se trata de você romper aquela barreira, aquela dificuldade que o aluno está apresentando na sala de aula. E para isso a gente precisa entender, né, o que pode ser adaptado, de que forma é que vai elaborar, planejar essa atividade adaptada. O que pode ser adaptado? Segundo orientações de especialistas e manuais do portal do MEC, as adaptações variam conforme a necessidade, né? E que tipo de necessidade é essa e onde se encontram essas barreiras, né, que apresentam essa necessidade na vida do aluno dentro da sala de aula. Através do conteúdo, lá a gente pode encontrar as barreiras apresentadas pelos alunos ou até mesmo na maneira do professor ele passar o conteúdo, né? Simplificação de temas complexos, né? Simplificação de temas complexos, o foco em conceitos fundamentais para a vida prática. Muitas das vezes a dificuldade ela não se encontra na maneira do aluno aprender ou naquela barreira apresentada pela especificidade dele. Mas muitas das vezes essa dificuldade está no método da escola, no método de ensino da escola ou no método de ensino do professor. É aí que a gente precisa entender o teor dessa adaptação. Porque muitas das vezes os profissionais, ele aprende a adapta e essa adaptação não surte efeito na sala de aula. Por que será? Né? Tem situações, né, que pode levar a esse acontecido, né, da sua adaptação, ela ser uma adaptação falida. E aí que a gente precisa entender, essas barreiras apresentadas do aluno neurodivergente pela sua especificidade ou é o meu método de ensino, né? Ou é a minha maneira de ensinar?
Aí o professor ele precisa rever para poder ele fazer uma flexibilização curricular, né? A ponto de que essa flexibilização curricular, ela obstrua a barreira e ela traga acessibilidade de aprendizagem dentro da sala de aula para a prática desse aluno que está precisando de acessibilidade dentro do conteúdo, né? Metodologia, uso de recursos visuais, jogos, tecnologia assistiva ou atividades práticas, em vez de apenas aulas expositivas. Você elaborar uma adaptação de atividade é você ter a consciência enquanto profissional de que aquele aluno ele precisa de uma flexibilização de conteúdo e no meu método de ensino eu preciso trazer algo que traga essa clareza, que traga essa acessibilidade, porque muitas das vezes o meu método tradicional ou o método a qual eu gosto de usar na sala de aula para o ensino-aprendizagem, ele não está conseguindo trazer a resposta desse conteúdo, a resposta dessa aprendizagem para a vida desse aluno. Então eu preciso aferir, né, essa condição do aluno e saber, e começar a mesclar e saber os métodos que eu vou usar, os materiais didáticos, que condição eu vou passar na minha aula para que essa acessibilidade ela seja objetiva dentro na elaboração da minha adaptação, para que eu possa ter uma adaptação saudável, uma adaptação de sucesso, uma adaptação objetiva e para que o aluno ele consiga absorver e aprender através dessa adaptação de atividade construída pelo professor do ensino regular. Lembrando que é o profissional responsável, né, pela adaptação. A adaptação curricular, para além dessa aula, né, para além desse curso de formação, é necessário existir com os professores do ensino regular, é necessário existir uma formação de prática, para que eles coloquem a mão na massa. Por quê? Para uma adaptação de sucesso, você precisa de tecnologia. E tem muitos professores por aí, formados, especializados, que não têm expertise de lidar com a tecnologia, né? Eu sou um profissional que eu não tenho tanta expertise na tecnologia, mas eu busco meios de aprender, eu busco meios de que essa lacuna não fique aberta, né? Que ela seja preenchida de uma outra forma, mas que eu consiga trazer também a atualidade para o meu dia a dia, para que eu não fique atrasado, para que eu não seja um professor arcaico, né? Um professor que fique parado no tempo, né? Sem o uso assistivo ou uso da tecnologia. As avaliações também, assim como as atividades, elas precisam ser adaptadas, elas precisam trazer uma clareza, porque ali está sendo um conteúdo avaliativo, a qual eu vou medir a aprendizagem daquele aluno, né? Ele, sendo uma atividade quantitativa, eu vou precisar que aquele aluno passe para mim tudo aquilo que ele está aprendendo e está desenvolvendo durante as minhas aulas. Então, eu não posso ser um professor cruel, eu não posso ser um professor que venha isentar essas situações e avaliá-lo de qualquer forma como um todo. Eu preciso também que, assim como as atividades foram adaptadas de uma certa forma, com um certo método, com uma flexibilização curricular, que as avaliações também, elas tenham esse poder, né, de trazer acessibilidade para o dia da prova desse meu aluno. E quando a gente fala disso, a gente está falando não de uma prova, não de uma adaptação única. A adaptação curricular, ela, para ser uma adaptação inclusiva, ela precisa abranger a todos. Porque às vezes os professores, o questionamento dos professores é o seguinte: é uma adaptação para cada aluno, né? Gente, eu não peço que vá por esse caminho. Eu acredito em uma inclusão
de equidade, direito para todos, de uma inclusão integrativa, de uma inclusão que socializa, que interage no olhar de todos, para que eu não traga composições do capacitismo ou da discriminação disfarçada nas minhas atividades. Porque a partir do momento que eu faço uma atividade que eu conheço meu aluno e eu sei que é a aula passada, o apoio emocional e desenvolvimento social, que eu sei que esse aluno já traz enormes barreiras dentro dessa área afetiva, emocional, social, e eu crio dentro dessa adaptação curricular uma atividade única para ele, ele é observador e ele é perceptor de que ele tem uma atividade diferente dos outros colegas. E quando entra essa margem de que o aluno rejeita a atividade porque ele percebe que a dele é diferente, gente, essa zona é uma zona de preconceito, de discriminação, de capacitismo. É uma zona que ele quer se sentir parte do meio de todos. Então, mas tem que ser assim porque eu não vou pegar de Bertolino que não tem nenhum tipo de barreira de condição e fazer uma atividade adaptada porque vai ficar muito fácil. A nossa preocupação pedagógica é se está fácil, se está difícil. E não é dessa forma que a gente faz a inclusão. Né? Eu posso sim ser um professor se o meu aluno ele tem esse olhar perceptivo, se ele tem essa indiferença causada pelo transtorno da discriminação vivida na família, na sociedade, enfim, na própria escola, porque eu vou entrar por essa esfera. Porque eu vou entrar por esse método, né? Por que não uma atividade adaptada para todos? E que ele vai perceber que é a mesma atividade e que a acessibilidade está sendo para todos. Porém, na minha metodologia, eu vou requerer de Bertolino, que é neurodivergente, até onde posso pedir, até onde existem as barreiras e a limitação dele. Mas eu vou cobrar de Ambrosino, que não tem nenhum tipo de condição, mas está com a mesma atividade, algo a mais, né? Uma justificativa em cada resposta. Seja ela escrita, seja ela na oralidade, né? Oral. Então, assim, tudo é o método e tudo é o aferimento do ambiente e da condição que aquele aluno está passando para a gente enquanto uma pessoa neurodivergente. Então, a gente precisa equilibrar essa balança. Ah, professor, mas você está dizendo que eu tenho que fazer uma atividade para todos, uma única atividade, sendo que eu leio e sei que a atividade adaptada pode ser para cada pessoa neurodivergente ter o direito de uma. Gente, nem tudo que está escrito no livro, ele encaixa com uma realidade. Às vezes a gente precisa usar o meio termo. Eu espero que vocês estejam me entendendo em relação a isso. Se o seu aluno ele não tem esse olhar de indiferença, se ele tem uma estrutura emocional bacana, né? Se ele tem uma estrutura social boa e ele não importa em distinguir a atividade adaptada e outra não adaptada, de que a dele seja diferente e que isso para ele seja uma coisa comum e normal, não vamos criar pânicos, nem vamos criar burocracia com isso. Faça uma atividade diferente. Mas eu estou falando daqueles alunos que ele rejeita mesmo. Eu conheço alunos que rejeitam a atividade. Eu quero uma igual de fulano e que não quer aquela atividade. E muitas das vezes eles não têm nem o direito de rejeitar, porque é implantado, já é colocado, empurrado goela abaixo, uma atividade de pintura que dizem que é uma atividade adaptada, ou qualquer uma outra atividade tirada do Google, né? Ou qualquer outra atividade copiada de um outro profissional, de um aluno que talvez seja autista, e eu quero colocar esse mesmo para o meu autista, e que às vezes não dá certo, porque não é a realidade daquele aluno. Então, a gente precisa entender que a avaliação ela precisa ser adaptada e a atividade de sala de aula também precisa ser adaptada. E isso eu estou falando de adaptação curricular. Eu nem estou falando dos outros tipos de adaptações, que muitas das vezes não precisa de nada disso.
só precisa de um outro tipo de adaptação que a gente vai estar falando nesse instante, né? Recursos e espaço, mudanças físicas como braille ou materiais ampliados, organizacionais como tempo extra para tarefas, né? A questão da temporalidade, a gente vai estar falando nesse instante, dentro de que esse tipo de adaptação, ele pode ser isolado, eu vou explicar, né? E ele pode ser também dentro da atividade curricular. A atividade já está adaptada, mas para além daquela acessibilidade, ele precisa da acessibilidade de tempo, né? Um tempo a mais, porque ele tem um tipo de dislexia visual que depende de que o cérebro mande o comando de luz para as meninas dos olhos, para as córneas, para que consiga enxergar e que as letras parem de estar se embaraçando, no sentido dessa condição, ou para um autista que está em crise e naquele momento ele não consegue fixar, né, na leitura ou no desenho e ele precisa primeiro se acalmar. Outras situações que podem ser apresentadas no decorrer da aplicação dessa atividade, que muitas das vezes está não adaptada ou adaptada de forma incoerente, né? Nós temos aí os níveis de adaptação. Existe a adaptação de pequeno porte, que ela é só a modificação simples feita pelo próprio professor do ensino regular em sala de aula. Lembrando quando eu falo do professor ensino regular, porque ele é o responsável pela adaptação. Mas sabendo que por trás dessa cortina existe o professor do AEE, que ele é que orienta os professores do ensino regular como adaptar língua portuguesa, como adaptar matemática, história, geografia, como adaptar as disciplinas. Por quê? Porque o profissional do AEE é quem se preparou, se capacitou ou se especializou para estar trabalhando a especificidade do aluno. No AEE não é para trabalhar a disciplina, conteúdos. Lá era para trabalhar a barreira, a dificuldade que o aluno apresenta. Ou seja, se é um tema, ele vai trabalhar as barreiras e as condições, dificuldades que esse tema está apresentando lá no ensino regular, né? Se é surdos, vai ter que trabalhar o que na sala do AEE? Libras, a comunicação, que é uma barreira maior para que aquele aluno tenha acessibilidade nos conteúdos. Então, há um contraste aí de função, há uma união, uma integração, mas cada um tem o seu eixo de trabalho, né? Professor do regular trabalha a disciplina, ele precisa da orientação do professor que trabalha a especificidade do AE, né? Para que ele possa construir, elaborar as suas atividades e avaliações adaptadas. É dentro dessa forma que a lei, ela indica e mostra que ambos profissionais trabalhem, né? Para não ter aquela mistura, é você que tem que adaptar para mim, e há profissionais do AE que está adaptando no lugar do professor, né? Adapta, quando chega o dia que ele diz assim, eu estou cansado, não vou adaptar mais porque não é meu papel, né? Colocou o cachimbo na boca e deixou a boca torta. Aí agora o profissional do regular vai dizer, não é meu papel não, você sempre adaptou. Então vamos separar aí as funções e agir no conforme do que a lei pede corretamente para a gente começar a entregar as responsabilidades de cada profissional para cada profissional. Tá certo, gente? Aí temos aí o nível pequeno porte e temos o nível de grande porte de adaptação. O nível de pequeno porte eu já expliquei que são as modificações dentro dos conteúdos, das atividades curriculares. O nível de grande porte é uma mudança que existe toda administrativa da comunidade escolar para que aquele aluno ele consiga desenvolver a sua atividade. Muitas das vezes, numa adaptação de grande porte, precisa mexer na infraestrutura para acessibilidade, rampa, corredor de mão, né? Precisa de que mexa na política do lanche, porque da acessibilidade alimentar ou do distúrbio alimentar, que é uma coisa diferente de outra, seletividade, todos nós podemos ser seletivos, né? Porque a partir do momento que eu como uma coisa e não como outra, que eu gosto de uma coisa e não gosto de outra, eu estou sendo seletivo. Agora, o distúrbio, que é algo mais agressivo, que é um transtorno mais dizente, né? É esse aluno, ele não come de maneira nenhuma, ele não consegue adaptar porque do tato, porque do paladar, né? Daquele alimento. E aí a gente precisa fazer uma adaptação no cardápio, ver com o responsável da merenda
merenda, para fazer uma formação com as merendeiras, para que esses alunos eles consigam, né, desenvolver a parte alimentar, que traz muita significância para a aprendizagem, porque com fome ninguém consegue aprender. Essa é uma realidade. E sem falar dos alunos que têm uma condição patológica ou de comorbidade, assim como diabetes, zero lactose, né, intolerância à lactose, intolerância a glúten. E nós temos lei para isso, para que a merenda seja adaptada ao cardápio e que ela seja feita da forma que venha estar trazendo essa acessibilidade, né, no paladar, na alimentação desses alunos. E isso já é lei, né, e a gente precisa cumprir no rigor que está na lei. Tipos de adaptação. Já, se você falou aí que há outros tipos de adaptação, sem ser adaptação curricular, que é a adaptação contextualizada. Sim, existe a adaptação de flexibilização de conteúdos, onde um profissional do AEE, juntamente com o profissional do ensino regular, o professor do ensino regular, ele precisa flexibilizar conteúdos. E flexibilização curricular, que dá uma oficina na prática, né? Ela não é simplesmente construir, elaborar atividades. Eu preciso pegar todo o conteúdo da minha disciplina e trazer uma clareza, uma acessibilidade, né, no passar desses assuntos, no explicar desses assuntos, no revisar desses assuntos, de uma forma que as metodologias elas sejam de forma diferente e que seja de patamar de clareza acessível para o aluno. Porque muitas das vezes o professor ensina lá verbo, né? O aluno diz, eu não consegui aprender, ou o aluno que tem condições, que tem especificidade, que tem, né, deficiência, que é público da educação especial, ele não aprende da forma que o professor explicou. Aí o professor torna a revisar com a mesma metodologia. Houve flexibilização curricular aí, gente? Não. O professor ele tem que entender que se a explicação dele ele não atingiu a todos, ele tem que trazer uma nova metodologia, seja ela com tecnologia, seja ela através de jogos, seja ela através de dinâmica, mas tem que mudar a metodologia, porque a partir do momento que eu reviso, que eu explico 1, 2, 3 vezes o mesmo assunto com a mesma metodologia, eu não estou flexibilizando o currículo. Né? Não é tirar o assunto, porque muitas pessoas acham que flexibilizar é eu isentar o assunto e dizer eu não vou dar esse assunto porque esse assunto é difícil. Não. É eu buscar um método que seja explícito, acessibilidade para que o aluno consiga desenvolver. E isso eu posso ver através da oralidade, através da explicação, do quadro, do livro. Se isso não der certo, eu vou partir para um outro método, um jogo, uma dinâmica, né? Todo um trabalho, usar a tecnologia, a própria tecnologia, usar o hiperfoco daquele aluno para que, ou algo que ele goste, que ele domine, que ele tenha expertise, que ele tenha potencialidade, né? Eu conheço aí professores que conseguiram adaptar a atividade dos alunos em cima daquilo que ele gosta, que ele tem potencialidade, que ele demonstra potencialidade. Tem uns alunos aí que sabem de marcas de carro como ninguém, sabem de futebol como ninguém, né? Gosta de cores, sabe de música, né? Conhece todos os nomes de dinossauro, né? Conhece todos os nomes de jogadores de futebol, de marcas personalizadas, enfim. Qual é a potencialidade desse aluno? Faça dessa potencialidade uma flexibilização no seu conteúdo. Trabalhe o seu conteúdo em cima da potencialidade dele. E isso sim é uma flexibilização curricular, porque vai dar uma acessibilidade para o seu aluno. Olha que gostoso, olha que bom. Experimenta para ver. Experimenta para ver, professor. Depois você me volta dizendo se não é um caminho de luz, um caminho do assertivo, né? Um caminho de adaptação, a qual está escondido no olhar de muitos que quer prender as coisas só no pedagógico, aquele pedagógico arcaico, aquele pedagógico que já está obsoleto, aquele pedagógico que não está funcionando mais, mas eu exijo, eu busco sempre esse olhar, porque é esse olhar que me satisfaz enquanto profissional e me mostra que eu sou um profissional de excelência.
Você está muito atrasado e sua mente está muito pequena para o mundo de atualização que está aí, ó, batendo na nossa porta e a gente está fazendo vista grossa, né, para não ver essa realidade. Por quê? Porque está dando trabalho, porque está tirando a gente do comodismo, porque é um trabalho dobrado, é um trabalho que exige mais carinho, mais amor, mais atenção. E aí há quem diga que tem muitos que não querem. Há essa invenção de inclusão, essa inclusão falsa porque você está sendo falso com ela, né? Cumpre o que a teoria está pedindo. Ah, mas eu preciso de condição do governo, né? Precisamos sim de condições do governo. Mas a sua condição está onde? Porque até agora eu não vejo. Então vamos despertar e saber fazer valer o que é uma adaptação curricular de verdade. Nós temos aí a adaptação contextual, que é essa que eu estou dizendo, uma adaptação de flexibilização curricular, que acabei de falar e explicar para vocês, e temos aí a adaptação razoável. Muitas das vezes, esse tipo de adaptação é que está faltando. E o profissional, ele não entende. Ele sempre batendo no contextualizado. Muda uma, muda duas e quebra aquela cabeça e não sabe mais o que fazer. E o que está trazendo de barreiras para a aprendizagem do aluno é uma adaptação, a falta de adaptação razoável. Se eu tenho um aluno que ele é TDAH, ele não presta atenção de jeito nenhum, e ele consegue despistar a memória dele, a falta de atenção com facilidade até no cantar do vento. Por que esse aluno está fazendo lá no fundo da sala? O que esse aluno está fazendo na primeira fila? Aí eu vou trazer ele para a primeira fila, por quê? Para ele não perder a atenção. Gente, é um erro gravíssimo. Faz isso não, porque é um erro gravíssimo. Para quem tenha desatenção, TDAH, desatento. Ou quem tem o TDAH combinado. Né? Você colocar esse aluno na primeira fileira ou na última. No último ele não vai conseguir se concentrar porque é onde ficam as panelinhas. O barulho maior, o teor, o pivô da sala. Essa é a realidade. Na frente ele vai se despistar, ele vai perder a atenção até com a sua gargantilha. Até com a sua presilha, né? Até com seus óculos, que vai ter um enfeitezinho. No corredor, onde passam as pessoas que ele vai estar vendo. Então, o correto é deixar esse aluno na segunda fileira. Se você trabalha em círculo, coloque ele entre dois alunos não falantes. Dois alunos que não gostam de conversar. Né? Adapte, seja razoável nessa adaptação, que é uma adaptação ambiental, de local. Né? Que é uma adaptação de temporalidade. E muitas das vezes, essa falta de adaptação, ou essa barreira levantada pelo aluno, é o quantitativo de cartazes que está na parede. E ele é um TEA, né, que tem uma comorbidade do TDAH, ou ele é uma pessoa dislexa, que muito conteúdo, que muitos desenhos, que muitas cores despista aquela aprendizagem. Ele não consegue, né? Prender a atenção no que está sendo passado na sala de aula. Então a gente precisa entender que a adaptação razoável é a gente trazer essa clareza ao ambiente, um ambiente que traga um cômodo, um ambiente que traga tranquilidade, um ambiente que ajude com que essas funções executivas do cérebro dessa criança, memorização, atenção, percepção, né, flexibilização inibitória, para que eles consigam, né, se concentrar e agir, estimular o ensino-aprendizagem na vida desses alunos, que às vezes a gente está indo para o São João, mas o cartaz do carnaval está lá na parede. Para que, gente, isso? Ah, mas é para enfeitar minha sala. E a gente vê muito isso no infantil, viu? A gente vê muito isso no infantil. E eu quero falar um pouco do infantil aqui, abrindo parênteses, que o infantil precisa ter um olhar muito cuidado, porque ainda está em formação, as crianças ainda estão formando a leitura, né? Conhecimento de letras, formação gráfica, e a gente precisa entender que nem toda falha no infantil é uma deficiência, é um transtorno de aprendizagem. Então vamos ter calma com as nossas crianças, vamos avançar aí até o sexto ano de vida, o sétimo ano de vida, para que a gente consiga ter essa percepção. E sabendo que o público infantil tem uma margem de aprendizagem
né? São 3 margens de aprendizagem: a precoce, a normal, a faixa etária, e a retardatária. Até a retardatária ainda se torna normal, porque nem todos os alunos, eles aprendem, nem todo ser humano, eles aprendem, né, de uma forma igual, né? Eles não aprendem igual ao outro, eles têm o seu modo de aprender. Lembrando que a estrutura familiar, ela conta muito nessa formação inicial, tá certo, gente? Há famílias estruturadas que ajudam no processo, há família desestruturada que não ajuda no processo e acaba a escola pesando, né, dentro desse olhar, porque ela tem que tentar fazer o seu papel ou tratar a família para trazê-la também para dentro do processo. Nós temos aí para quem é destinada a adaptação, é um direito garantido por lei pela BNCC para alunos com transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, que está ali dentro está o TDAH, o dislexo, né? O TEA, deficiência intelectual, físico-sensorial ou necessidades temporárias como longos períodos de afastamento médico. Esses são o público a qual a gente destina a adaptação de atividade dentro desse contexto, contextual, razoável e curricular, né? Atividades adaptadas, contextualizadas, textos de língua portuguesa enormes para interpretação de texto, eles precisam ser fragmentados, eles precisam ser quebrados, eles precisam ser ilustrados, para que isso traga uma acessibilidade, né, dentro do olhar da leitura e da interpretação textual dos nossos alunos neurodivergentes. O sucesso da adaptação depende da colaboração entre escola, família e profissionais de saúde, focando sempre no que o aluno consiga fazer nas suas potencialidades individuais. Abaixo aí no caderno vocês vão ver, né, o conteúdo padrão de matemática e língua portuguesa em atividades adaptadas, focando em tomar o abstrato mais concreto e o visual. Atividade original, né, que é aquela atividade que não é adaptada, e atividade de adaptação de pequeno porte com o visual e o concreto. E atividades de maior porte, onde para além daquela atividade contextualizada, o aluno, para até chegar lá, o aluno consiga ter a adaptação arquitetônica e a adaptação pessoal. Então, a gente precisa saber que a adaptação curricular, ela engloba aí todo esse contexto, né? Temos também aí, para encerrar a aula de hoje, uma dica de implementação para os professores, né? Conheça o aluno antes de adaptar, entenda o que ele já sabe. Mas eu já conheço o meu aluno. Você está querendo dizer que eu não sei quem é Bertolino? Eu sei muito bem quem é, eu conheço. Calma, né? Quando a gente fala conhecer o aluno, não é o conhecer o aluno no dia a dia. Certo, você conhece ele no dia a dia, porque ele está todo dia na sua sala de aula e a gente já está aí quase meado do ano, lógico, você já sabe quem é ele, e ele já veio de outros anos, né? Mas você já estudou a potencialidade dele? Você sabe que ele tem um potencial? Não, ele é pé de nível 2. Gente, todo cérebro funcionando, vivo, ele tem nem que seja 1% de potencialidade. Não existe um ser humano vivo, né, que o cérebro seja zerado de potencialidade. Existe alguma coisa que aquele aluno ele consegue desenvolver, ou que ele gosta. Bastar saber do que ele gosta já é um ponto inicial para você adaptar suas atividades. Então, para isso, eu preciso conhecer no íntimo, eu preciso conversar com a família, né? Então, assim, quais são os interesses desse aluno? Ele se interessa por quê? Ele usa carrinhos para ensinar contagem para uma criança, ou, né, ele gosta de carros, ele gosta de marcas de carro, ele gosta do quê? Ele gosta de música, né? Eu trago a experiência de uma aluna que ela tem paralisia cerebral e ela entrava em crise constante na sala de aula e não tinha adaptação para que a professora. E a professora começou a ficar doente porque ela não conseguia passar o conteúdo, os outros coleguinhas também choravam. E por ser na zona rural e por ser uma turma multisseriado,
o pânico tomou conta da sala. E a professora ela já estava adoecendo, porque não tinha jeito mais para que a professora conseguisse ficar com aquela aluna. E ela não podia dizer que a aluna não tinha que ir para a escola, porque era uma exclusão total. E o que fazer? Né? De que forma foi que foi resolvido? Ela me procurou e aí eu falei para ela, faça uma análise e conheça essa aluna. Ela tentou fazer uma análise, buscou e não teve sucesso. Em uma das visitas, né, a gente já foi com um olhar, junto com a equipe, com um olhar de análise mesmo ali na sala, já não foi com um olhar para ver a menina, foi com um olhar de análise, buscar a potencialidade dela de todas as formas, conversando com a família, observando ela o dia todo ali naquela aula. E foi quando a gente, conversando com a família, não obteve sucesso, foi quando ali a gente passando a tarde toda naquela escola, naquela zona rural, e ela em crise, ela dava cada gritos nela, descontrolada, desregulada, e não tinha quem fizesse ela regular dentro da sala de aula, a não ser indo embora para casa. E aí a gente descobriu que em casa ela era o tempo todo na música, né? Cantando da forma dela e dançando na cadeira também da forma dela, ou seja, satisfeita, porque o que ela gostava era de música. Mas foi quando passou um rapaz pelo corredor, né, do lado de fora, junto da escola, com um radinho, aqueles radinhos, né, e cantando, e ela ouviu a música e ela parou. Ela instantaneamente parou e ficou ouvindo a música, e os olhos se movimentando, e a gente percebeu o ar, né, de tranquilidade que ela teve ao ouvir a música. Aí eu chamei a professora e disse, ela gosta de música? Eu acho que gosta. A mãe disse que em casa, e foi quando a Pro cantou. Quer dizer, já tinha informação, mas não tinha percebido ainda que a potencialidade daquela aluna era a música. Mas você vai usar, mas eu uso a música na acolhida, mas a acolhida para uma crise não é suficiente, você vai parar. Mas eu vou estar fazendo agora só música, é você pegar a sua aula e você trazer para a música, que todas as suas aulas sejam de música, até você conquistar a aluna. E assim foi feito, gente. Português, matemática, história, tudo dentro da música, né? Ficou enjoativo, não. Porque quem é criança que não gosta de uma música, de uma dinâmica? E ela foi adaptando, né? Ela passou 15 dias trabalhando dessa forma, uma adaptação musical. E aí agora ela teve que criar uma rotina, depois que a aluna estava controlada e a aluna tinha confiança e a segurança de que a música dela não ia faltar. Agora existe uma rotina, porque a professora também deve viver o resto do ano trabalhando com musicalização, mas que toda aula houvesse a música, o período da música, o horário da música. E foi gerada essa rotina e hoje a aluna ela continua, né? E ela desenvolveu bem e ela começou a trabalhar e desenvolver dentro dos limites delas, mas conseguiu desenvolver e acabou aquele trauma, aquela agonia, aquela situação. Então eu trago esse exemplo para você que muitas das vezes diz assim, poxa, mesmo que a gente tente adaptar, não tem sucesso para muitos, né? Gente, a gente precisa entender que há um tempo para tudo. Há um tempo também para que esses alunos que têm nível de suporte 2 ou 3, eles consigam, né, apontar, apresentar a sua potencialidade e o seu desenvolvimento. Não é no nosso tempo, não é no nosso querer, não é na nossa angústia. Porque se a gente começar a entrar por esse caminho de angústia, de especulação, de ansiedade, a gente vai começar a filtrar isso para ele. E isso vai gerar uma carga de estresse muito grande, adoecer você profissional e adoecer também os alunos. Então segue aí a aula de hoje, uma aula de adaptação curricular, né? Para além dessa aula, vocês precisam de uma formação na prática, e isso eu acredito que através dessa aula de hoje já dá para como combustível de uma adaptação para que vocês possam trabalhar na sala de aula. Lembrando que essa temática ela foca no profissional do AEE para que ele oriente os professores nas atividades adaptadas. Eu tenho muito conteúdo de adaptação de atividade, depois eu posso estar passando para quem precisar, né? Não é uma obrigação minha passar para vocês, mas quem precisar e pedir, eu vou estar no PV, passando, né? Não para que vocês copiem e colhem, mas que vocês estudem a adaptação e simplifiquem
siga essas adaptações conforme, né, os conteúdos que vão ser trazidos do ensino regular para que vocês orientem. Quem vai construir a adaptação, a atividade, é o professor do ensino regular. E o profissional do AVE, auxiliar da vida escolar, em relação à adaptação, ele faz o quê? Ele adapta? Não, de jeito nenhum. Ele nem orienta e ele nem adapta, né? Ele só vai estar ali para quando essa adaptação chegar na mesa do aluno e o aluno tiver barreiras, né, de introduzir essa atividade ou construção dessa atividade, o profissional de apoio possa ajudá-lo no reforço de respostas, não para ele tomar e fazer, né? No reforço de resposta, estimular, né? O reforço de resposta para que aquele aluno consiga galgar e ultrapassar essas barreiras introdutórias no ato de construir, de escrever, de ler, né? Para isso que o profissional do auxiliar da vida escolar, ele faz mediante a adaptação. Não é papel dele trazer a atividade porque o professor não fez. Não, Nanina, não. Tá muito errado isso aí, viu? Vamos cada um ficar na sua posição, na sua função. E também vocês ficarem de braços cruzados e dizer a professora não trouxe, eu não vou fazer nada, não. A professora não trouxe, você deve sim chamar a professora e dizer, cadê a adaptação dele? Ah, meu filho, sei, veja aí. Eu não, que tem que trazer a senhora a adaptação e eu estou apto aqui para estimular o reforço de resposta. Grave isso, reforço de resposta. Se ele precisar, se ele não precisar, o meu papel está ali, porque eu tenho outras funções também. O cuidar, né, o observar, eu tenho outras funções para fazer com ele também. Porque a partir do momento que você pega essa responsabilidade, além de você estar contra a lei, você está nutrindo a irresponsabilidade de um outro profissional. Ah, mas o menino nunca recebe porque ela não vai show da coordenação. Você faz parte da equipe. E não é questão de dedar CX9, não. Olha, professora, eu vou procurar a coordenadora e vou dizer porque isso está acontecendo. Porque lá na frente pode surgir uma conversa, um burburinho de que você, profissional do AE ou do AVE, não está fazendo o seu papel na íntegra. Então, assim, gente, relate as coisas, converse com os superiores, caso as coisas não estejam dando no conforme, né? Não precisa brigar, não precisa estar dizendo, seja claro e seja profissional. Essa é uma realidade a qual nós devemos enfrentar e nem todos estão preparados para seguir com essa orientação e enfrentar, ter os enfrentamentos aí de irresponsabilidade de alguns profissionais, né? Então a aula de hoje segue como a adaptação curricular, a adaptação contextualizada e a adaptação razoável e vamos tentar jogar isso em prática e depois vocês vão me dizer o resultado, né? Respondam às atividades, assinem a lista de frequência, não deixe de assinar, porque a lista de frequência ela vai comprovar que vocês estudaram, que vocês estavam presentes e que vocês fizeram o curso, para que essa ausência na lista de frequência não implique na certificação de vocês. Tá certo, gente? Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e até amanhã.